Olá, tudo bem com você? Muito bom ter você aqui com a gente nessa mais uma edição do Sabidão, podcast da USP São Carlos, que é feito sob medida para quem quer se preparar de verdade para entrar na universidade. Haha, é o seu caso, sabia? Aqui a gente descomplica o universo acadêmico e te mostra tudo o que a USP tem a oferecer, dos detalhes sobre os cursos, aos apoios que você vai ter quando virar aluno, passando pelas oportunidades que vão muito além da sala de aula, né? Fica por aqui para você perceber. E como sempre, o nosso objetivo é te ajudar a escolher um caminho com mais consciência, entender as suas aptidões, descobrir áreas de atuação e até se inspirar com histórias reais de quem vive essa experiência. Cada episódio traz uma conversa diferente, com convidados especiais, dicas valiosas e muita informação, claro, para você que está construindo o seu futuro agora. Então aproveite para se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho, porque tem muito conteúdo bom vindo por aqui, viu? E lembre-se, sua participação é mais que bem-vinda. Comenta já aqui no chat, mande suas sugestões de cursos que você quer conhecer melhor. A gente vai buscar, fica tranquilo. E no episódio de hoje, por exemplo, vamos conversar sobre o curso de farmácia da FCFRP, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto. E contamos, claro, com a presença de 3 convidadas que gentilmente se deslocaram lá de Ribeirão aqui até São Carlos para participarem do podcast Sabidão. E é uma honra recebê-las aqui. Muito obrigada por terem vindo. Professora Cristiane Maceto de Gaetani, presidente da Comissão de Graduação da Faculdade. Obrigada. Obrigada, eu é que agradeço muito o convite, é um prazer enorme participar e também poder ajudar aí nesse momento tão importante na vida desses jovens, né, que estão almejando aí um curso em nível superior. Legal, é isso aí. Também a pedagoga da faculdade, olha que interessante, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores sobre a importância de uma pedagoga, né? Márcia Mendes Ruiz cantando, bem-vinda, viu? Muito obrigada, eu que agradeço também o convite, adoro falar sobre o curso de farmácia, adoro falar sobre o que eu faço lá na faculdade, então acho que vai ser uma conversa bem legal. A gente vai adorar saber também, viu? E claro que a gente tem uma aluna para mostrar a visão dela, é óbvio, a Gabriela Ribeiro Vilchen. Falei bonitinho? Falou certinho. Então, bem-vinda também, viu? Muito obrigada, é um prazer poder ajudar e contar um pouco da minha experiência, de como é que está sendo na faculdade, para ajudar quem vai ser, no futuro, o meu calouro. Legal, gostei dessa. E a primeira pergunta que a gente faz, geralmente é direcionada a todas, então fica aí a primeira. De repente a professora pode começar por aqui. Em que momento da sua vida que vocês, né, vai ser direcionada a todos, resolveram que seguiriam essa carreira nessa área de farmácia? Então, professora, quando deu aquele estalo? Quando deu o meu estalo? Eu sou do interior, né? Eu sou de Porto Ferreira, de uma cidade bem pequena. Ai, adoro Porto Ferreira. Venho de uma cidade, assim, de uma família bastante humilde, onde ninguém tinha ainda, né, conseguido entrar numa universidade pública. E, assim, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito, né, de buscar as informações. E aí eu sempre me perguntava, a pergunta que eu me fazia era: como será, né, que determinado remédio, a gente usava até esse termo na época, né, remédio, ele sabe que ele tem que agir, né, e tirar uma dor de cabeça e não uma dor de estômago? Como que ele sabe que ele tem que agir nesse local, numa inflamação ou não? Então eu ficava me perguntando, né, qual seria o segredo desse medicamento, né, desse remédio, para ele poder ajudar as pessoas, né? E eu sempre gostei muito da área de química. Então, na verdade, eu pensava em fazer o curso de química. Mas aí, quando eu comecei a fazer essa pergunta, e eu tinha vários professores do ensino médio que eu fiz na escola estadual, e eles foram me ajudando, né, a mostrar que, na verdade, assim, talvez a química não fosse responder essas perguntas, que teria um outro curso, né? E foi aí, então, que eu engrenei no curso de farmácia, né? Descobriu que a farmácia existia. Exato, porque até então a gente tinha uma visão muito mais limitada da atuação, né, do farmacêutico. Como eu disse, de cidade pequena,
era muito comum a gente ir na farmácia, então a presença do farmacêutico, ela estava ali naquela farmácia que ele até fazia as prescrições, né? É uma coisa bem mais antiga, nós estamos falando Lá podia, naquela época podia. Podia, e era mesmo assim, aquele farmacêutico da família, né? Isso nós estamos falando assim, de cerca de 40 anos atrás, né? Muito diferente de hoje. E aí, então, eu comecei a procurar onde tinha o curso, né? Na época era Ribeirão Preto ou Araraquara, né? Prestei as duas, ingressei nas duas, né? E escolhi... Estudiosa, né, professora? E eu acabei optando por Ribeirão Preto mais por conta da cidade, né? Que eu cidade achava... grande. Comparada a Porto Ferreira, é bem grande, né? Então, foi aí que eu comecei, foi em 1990, né? Eu entrei no curso em 1990. Então, foi isso que me inspirou a seguir para o curso. Depois que eu entrei, eu não tive dúvidas de que realmente esse era o curso que eu deveria fazer mesmo. Você descobriu que remédio era para quê? E por que resolvia tal coisa? Sim, as minhas respostas as minhas perguntas foram respondidas, né? Com a disciplina de farmacologia, né? Lá. Que legal, né? Como é bom a gente saber, né? Descobrir, assim, que as pessoas... Né, que levou cada um a escolher, né? Cada um tem uma aptidão, já vem vindo, né? Você vê como que isso acontece, um dom mesmo da pessoa. E você, Márcia? Conta pra gente, como que é que você chegou lá? Então, eu sou de São Paulo, tá? Eu nasci em São Paulo, capital, e vim para Ribeirão Preto já faz um tempo. E eu sempre gostei de escola, então eu queria muito ser professora. E aí eu fui fazer pedagogia. Eu fiz pedagogia na USP de Ribeirão Preto também, sou da primeira turma do curso de pedagogia da USP, um curso do qual eu também me orgulho bastante. E assim que eu me formei, eu fui dar aula, fui ser professora e entrei para dar aula no EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, porque eu fiz pedagogia e eu sempre gostei de trabalhar com adolescentes e jovens. Então, fui dar aula no EJA e era muito interessante porque na minha sala de aula tinha desde velhinhas que não sabiam ler e escrever ainda para fazer a alfabetização, até pessoas que estavam ali só para tirar o diploma mesmo, né? E aí, eu fiquei sabendo do concurso para trabalhar na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Eles queriam contratar uma pedagoga na época e entrei. Então, há 17 anos já, eu trabalho como pedagoga no curso de farmácia, que também é um curso que eu aprendi demais, porque eu não tenho nenhum farmacêutico na minha família, então o que eu sabia de farmácia era muito limitado. Para mim, o farmacêutico era um profissional muito diferente do que eu sei hoje. Fui aprender muita coisa a respeito do curso e um curso no qual eu acabei me apaixonando. Imagino. Porque você se formou em pedagogia, Sim. Então está próximo ali do ensino, só que não nesta área, Exatamente. Então eu trabalho com as questões educacionais do curso de farmácia. Bacana, muito bom saber, né? Em relação da família também é interessante isso, né? Sim. Vamos perguntar aqui pra Gabi, então, como que foi? Tinha alguém na família que te falava assim, vai ser farmacêutica? Então, a minha mãe, ela é médica, então eu sempre gostei bastante da área da saúde, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com isso. Eu cheguei até a cogitar, por exemplo, medicina, cheguei a cogitar veterinária, porque eu também gostava muito de bichinho. Então, eu sabia que era na saúde que eu ia ficar. E desde pequena, eu tinha aquela, eu quero ser cientista quando eu crescer. Eu gostava de brincar misturava perfume, corante, fazia aquelas poções mágicas em casa que a minha mãe me matava, que eu usava as coisas dela. E aí eu queria muito fazer isso. Aí quando eu entrei no ensino médio, eu gostava de biologia, eu sabia que eu queria ficar na área da saúde, e eu gostava muito de química. Então, quando você gosta de biologia, de química e da área da saúde, é farmácia, não tem o que fazer, é sempre isso que sugerem. E eu falei, eu vou testar. E eu acertei. E foi um acerto. Eu demorei, assim, pra reconhecer que eu tinha acertado, né? Porque primeiro ano, você sempre tá muito perdido. É uma base ainda, É uma base, mas hoje em dia eu não tenho a menor dúvida. Foi um super acerto. Você tá em qual ano agora? Eu tô no terceiro agora. Tudo bem, tá vendo? Não se arrependeu. Não me arrependi. Em nada, tanto que ela tá aqui, né, gente? É por isso que ela tá aqui com a gente. Professora Cristiane, como que você descreveria o curso de graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto para quem ainda está decidindo que vai prestar no vestibular? De repente o pessoal tá lá, nossa, será que tudo isso que a Gabi falou também tem a ver comigo, né? Bom, o curso, então, ele é integral, né? Então, já para as pessoas saberem, né? Para você, então, tem que ter essa disponibilidade para você fazer o curso, né? Que ele é manhã e tarde, né? Então, nós temos aí o período da manhã, o período da tarde de aulas.
Ele tem uma duração, né, ideal de 10 semestres, 5 anos. Então, é um curso de 5 anos, relativamente extenso, né? Comparado a alguns outros, né? E assim como a Gabi falou, a primeira etapa do curso, ela é realmente, assim, mais voltado para as áreas de exatas. Então, acho que é importante, né, que quem quiser aí conhecer um pouco mais e prestar, já ter consciência de que realmente os primeiros anos, né, primeiro e segundo ano, basicamente, eles têm uma carga grande de química, né, como nós falamos aqui, a Gabi também colocou a mesma não fazia coisa. Nada errado, nenhuma experiência Nenhuma errada. experiência, mas assim, a gente, normalmente, quem vai para essa área gosta muito de química, né? E aí os alunos, então, eles vão ter contato com os mais diferentes sub-áreas aí da química orgânica, inorgânica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, algumas de exatas mesmo, né? Cálculo, estatística, bioestatística. Então, esses 2 primeiros anos, eles são meio que assim, a Gabi usou bem isso, e para mim, eu sempre falava que foi uma prova assim, é isso mesmo que você quer? Porque é um momento que a gente está fazendo uma mudança muito grande, né? Você sai, normalmente a grande maioria sai da cidade de onde mora, se afasta da família um pouco, né? Começa a ter mais independência, e aí você já se depara, né, com alguma coisa que você fala, peraí, eu queria estudar biologia, saúde, eu tô aqui fazendo química, matemática, como assim, né? Então, tem essa questão que no início, às vezes, é um choque, né? Então, a gente tem essa montagem da nossa estrutura, depois mais para frente eu posso explicar um pouquinho melhor, e aí à medida que o curso vai avançando, o aluno vai tendo mais contato com as biológicas, né? Que aí então eles têm imunologia, farmacologia, parasitologia, toxicologia, e aí ele vai começando a entender que ele está no curso de farmácia. E ao mesmo tempo, as tecnológicas começam a aparecer mais forte nesse contexto. Então, a gente vai ter as tecnologias farmacêuticas, então, finalmente, ele vai aprender como ele faz um medicamento, né? Como que ele faz um comprimido, como que ele faz um creme, um gel, como que ele faz um injetável, né? Mas para isso ele precisa de uma base. Sem isso não tem como a gente colocar o aluno direto para ele aprender como se faz um medicamento, né? Então, assim, existe essa questão, assim, de algumas áreas no início mais voltadas para as exatas. Depois a gente avança para essa parte mais de biológicas mesmo, e das tecnologias. E aí, permeando tudo isso, a gente também tem o cuidado farmacêutico, que os alunos vão tendo contato desde o início do curso, né? Que seria aquela interação mais com o paciente, com a pessoa com quem ele vai interagir. Então, na verdade, é um curso de biológicas, da área da saúde, tem sim um componente de exatas e também tem um componente de humanas, né? Que, na verdade, assim, claro, a gente uma coisa não vive sem a outra. A gente não tem nada de filosofia lá dentro, mas os alunos precisam saber se dirigir a outra pessoa, precisam saber acolher, precisam saber ouvir, né? Então, isso também vai sendo desenvolvido neles ao longo do curso. Que bacana. Ok? Como você que está aí do outro lado é sabidão e está aqui ligado, agora você já está sabendo. A Gabi não sabia disso, que ela ia ter todas essas matérias. Não sabia. Agora a gente já levou até você, quer dizer, não vai ser surpresa mais. Olha que beleza. Então você já vai na certeza. Não é? Pelo menos assim, a pessoa já vai ter um pouco mais de consciência, né? Mas eu acho que a parte de humanas, na verdade, ele é inerente a qualquer, né, situação. É que lá na faculdade, obviamente, eles vão receber um treinamento, né, mais qualificado para você se dirigir a uma pessoa que está num momento, às vezes, mais vulnerável, apresentando algum tipo de sintoma, né, e uma ansiedade. Então, aí os alunos são treinados mais para esse tipo de intervenção.
Mas, obviamente, se relacionar, né, faz parte, inclusive, da experiência deles enquanto estudantes no ambiente universitário, né? Cuidado que vai ter, né? Se relacionar com os pares, se relacionar com os professores, com os funcionários, né? Perfeito, professora. Adorei. Márcia, Oi. você explica pra gente qual que é o papel da pedagoga dentro da faculdade de farmácia. Posso resumir o nome assim, né? Sim, Faculdade de Farmácia. O curso chama farmácia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que oferece o curso de farmácia. A gente diminui um pouquinho o nome. Então, a pedagogia, ela contribui, né, com os processos educativos em qualquer nível de ensino. Então, um pedagogo, quando ele trabalha numa faculdade, no ensino superior, ele pode atuar com os alunos. Então, eu faço toda a parte de acompanhamento de desempenho dos alunos, dos estudantes, trabalho muito próximo à comissão de graduação. Faço também um assessoramento pedagógico aos professores e também ao projeto pedagógico do curso. Porque, como a professora Cristiane disse, o farmacêutico ele é um profissional de saúde, né? Então, para além dos conhecimentos técnicos que ele vai aprendendo ao longo do curso, ele também tem essa questão humanística, reflexiva, crítica, que ele precisa desenvolver, né? Então, a minha função, para além de trabalhar junto com os professores e junto com os estudantes, é alinhar essa questão técnica com essa questão humana no projeto pedagógico. É normal ter uma pedagoga num curso de farmácia? Está aumentando. Lá em Ribeirão Preto, por exemplo, tem pedagogos atuando em outros cursos, como na medicina, no direito, né? E a gente para ter esse cuidado, então, né? Exatamente. Para poder oferecer para o estudante, né, essa orientação pedagógica, para os professores também, assessoria pedagógica, uma pessoa que vai olhar para o pedagógico, né, que vai trazer esse olhar pedagógico antes do, vamos dizer assim, do administrativo. Tá? Entendi. Então, eu procuro fazer essa atuação. Com os estudantes, eu ofereço o atendimento pedagógico, né, a orientação pedagógica para os alunos que procuram, tá? Entendendo, às vezes, que o estudante, pode ser que ele tenha problemas durante a sua trajetória, tá? E isso acontece. E também em alguns casos em que a gente percebe que a gente precisa dar esse acompanhamento mais de perto, que são, por exemplo, casos de estudantes que reprovam, ou estudantes que estão atrasados no curso, ou estudantes, por exemplo, que trancam, interrompem a sua formação e depois retornam. Então, eu ajudo aí a comissão de graduação a fazer um plano de estudos para que essa trajetória do estudante seja com o mais sucesso possível. Que legal, né? É um cuidado especial, assim, né? É um diferencial muito grande. Estou percebendo. Acho que é a primeira vez que a gente entrevista realmente uma pedagoga que vem aqui, né, para falar sobre o curso, né, que está intervindo lá e fazendo também acontecer algo melhor, né, vamos dizer assim, para tirar aquele peso, né, que poderia ter, né, para o estudante que não tem esse acompanhamento, né? Isso, e procurar também ajudar na adaptação. Então, além de fazer o atendimento individual, eu propus e participo de alguns programas e de algumas iniciativas que ajudam o estudante nessa interlocução dele, nessa vida acadêmica, né? Nessa adaptação dele de um estudante do ensino médio para um estudante de fato universitário e um futuro profissional. Tanto aquele choque. Isso. Perfeito. Nossa, muito legal. Gabriela, Eu. que você escolheu o curso de farmácia, a gente já sabe, né? Mas por que você escolheu a USP? Conta pra gente. Então, a gente até discutiu um pouquinho antes. Então, é bem bacana essa história. Eu escolhi farmácia, né, pelo motivo que eu comentei. E aí eu queria uma faculdade pública inicialmente, né? Eu conversei com os meus pais, eles falaram, olha, tudo bem você ir numa particular, mas como você tá saindo do ensino médio, é sua primeira tentativa no vestibular, tenta só as públicas, né? Porque é mais fácil, a gente não tem que pagar depois. E aí eu prestei a Unifesp, a Unesp, a Unicamp e a USP. Eu acabei passando em todas. E aí eu tive que escolher principalmente entre a Unicamp e a USP, porque eram mais perto de casa. Porque você é de Jundiaí? Eu sou de Jundiaí, então fica a 40 quilômetros de Campinas. Pertinho. Ribeirão Preto é muito longe também. E foi uma questão. Meus pais queriam que eu fosse para Campinas, mas eu entrei no grupo. Eu lembro que o resultado saiu da Unicamp, tipo, dia 30 de janeiro. E o outro já foi no dia 1º de fevereiro. Foi uma coisa assim, logo em seguida do outro. Então, eu entrei no grupo de calouros, de recepção aos calouros da Unicamp e da USP ao mesmo tempo.
E a recepção na USP foi muito calorosa. Eles foram muito queridos comigo. Eles já começaram contando sobre lugares para morar, como é que funcionava, onde é que era o bandejão, onde que era a faculdade, os bairros que a maioria dos alunos moravam, as festas que iam ter na semana de recepção. Começou muito mais rápido. O da Unicamp, ele demorou um pouquinho para desenrolar ali a conversa. E eu gosto muito de falar. Então, só do pessoal já tá ali conversando, eu passava o dia falando, e nossa, que legal, eu vou pra faculdade. Já se sentia lá em É uma nova vida, já me sentia pertencente demais à faculdade. Aí eu virei pros meus pais e falei, olha, eu sei que vocês queriam que eu fosse aqui pra pertinho, mas eu vou pra bem longe. E aí eu fui pra USP. Ah, não é tão longe. Né? Comparado com 40 quilômetros, 200 é bastante, mas tudo bem, dá tudo certo e foi um super acerto, foi por isso que eu fui pra USP. Olha só. E eles estão felizes assim mesmo, Não, né? A gente super se adaptou. Eu volto, quando precisa eles vão, tá tudo certo. É assim que é bom, né? Quando tudo se coloca, né? Funciona demais. No mesmo caminho, flui, né? Então vamos aproveitar o momento para mergulhar um pouquinho mais, né? Nos bastidores da formação em farmácia, né, professora Cristiane? O curso tem alguma ênfase? Ou o aluno pode seguir diferentes áreas de atuação? Como que é? O curso de farmácia, a gente segue as diretrizes curriculares, né? E a partir de 2004, para o curso de farmácia, a gente segue, então, a DCN, onde o estudante ele vai ter uma formação generalista, tá? Então, o que é isso? Ele vai ter, assim, disciplinas que vão dar as competências para ele nas diferentes áreas de atuação do farmacêutico. Então, o curso de farmácia, ele realmente, assim, ele abrange muitas áreas. Então, o profissional que se forma nessa área, ele tem muitas oportunidades para ele atuar. Então, a gente tem essa formação que nós chamamos de generalista, que é o que a Gabriela está fazendo. E aí, nós temos nesses componentes curriculares, então, essa formação generalista compõe os nossos créditos obrigatórios. E também a gente tem os créditos que o aluno tem um mínimo para cumprir, que são os eletivos, né? As optativas eletivas. Nessas optativas eletivas, o estudante pode, então, escolher aquela área em que ele gostaria de ter um maior conhecimento, se aprofundar mais, né? E aí, esse elenco de disciplinas optativas, a gente sempre incentiva muito que os professores ofereçam, e também a gente pode discutir depois mais para frente, a questão dos nossos docentes serem todos pesquisadores, né? Trabalharem assim com pesquisas de ponta mesmo, terem os seus laboratórios, e eles têm condições de oferecer disciplinas assim que aprofundam mais, mergulham mais num determinado assunto, né, que seja de interesse do estudante. Pode ser que não seja desse, mas seja daquele. Então, cada um, ele vai aí, então, conseguindo fazer as suas escolhas, né, e dentro disso, formando, né, o que ele gostaria para o currículo dele. Então, para te dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, a disciplina de toxicologia, onde o estudante tem, dentro do curso das obrigatórias, aquele componente que é de uma formação obrigatória para qualquer estudante de farmácia, né? Mesmo que ele faça na Unicamp, na Unesp, ele vai ter aquilo. E depois os professores oferecem disciplinas, por exemplo, e eu citei a toxicologia porque é uma área que os alunos têm eles se envolvem muito, principalmente porque é aquela que vai dar uma oportunidade para ele ser um perito, por exemplo. E é uma área que suscita bastante, né, o interesse, né? Eles assistem CSI, né? Então, já assim, entendi tudo. Já entendeu, né? E é uma forma até das pessoas saberem que o profissional farmacêutico ele pode sim atuar nessa área. Nós temos muitos egressos que atualmente são peritos. Né, em nível estadual ou até em nível federal.
Então, aí, se ele quiser se aprofundar nas normas, né, em todos os aspectos legais, os ensaios que são realizados numa perícia, então aí ele pode ir para uma disciplina um pouco mais específica. Aí tem outro que, não, essa realmente não é a minha área, não quero isso, eu quero me aprofundar mais no cuidado farmacêutico. Bom, então eu vou para uma área onde os professores oferecem determinados agora conhecimento, que é para eu atuar dentro, por exemplo, de um hospital, né? A gente tem a farmácia hospitalar, para dar todo esse cuidado um pouco mais nessa atenção ou primária, ou secundária, ou terciária. Então, eles vão trilhando aí esses caminhos. Tem toda a parte tecnológica, né? Então, nós temos as biotecnologias, a questão de produção de vacinas, que também agora é uma demanda super importante, que tem ganhado aí um destaque grande, né? Então, tem estudantes que gostam dessa área, que ele pode se aprofundar, né, nessa área de atuação. Então, aí ele vai conseguindo se formar ao longo aí desse período. Tudo isso acontece dentro dos 5 anos, tá? Não tem... Não precisa fazer algo a mais depois. Isso, Entendi. não. Ele vai trilhando isso. Então, dentro desses 5 anos, o curso tem 4.800 horas. Tá? Então, desde do primeiro dia que ele está lá, cumprindo as disciplinas obrigatórias até o último dia, que é o estágio, finaliza com o estágio curricular, ele cumpre essa carga horária. Então, o estágio vai só para o final. Vai, no nosso caso, então, é um pouco diferente. Como nós estamos na região do interior, é mais comum, né, o aluno, então, cumprir todos os componentes obrigatórios dentro da universidade, ali na nossa região. E aí, quando ele vai para o estágio, onde a gente tem uma concentração muito maior das indústrias, das empresas, né, na região de Campinas, região de São Paulo. Então, aí o nosso estágio, ele fica realmente mais concentrado, mais para o final do curso. Até para facilitar, né? Isso não significa que o estudante não possa fazer no meio do curso, durante o curso. Ele pode, às vezes, fazer numa farmácia, ou uma indústria veterinária, por exemplo. A gente tem na região de Ribeirão Preto indústrias veterinárias, então ele pode até fazer, mas é mais comum, né, e diferente da farmácia de São Paulo, onde eles estão já lá, então lá é um pouco diferente. Então isso muda, melhor, né? Isso muda um pouquinho, é questão regional mesmo essa, né? Então o aluno, assim, normalmente ele vai cumprir o que componente curricular? As disciplinas obrigatórias, o mínimo ele tem que cumprir de eletivas, optativas eletivas, que é essa que ele pode escolher, mas ele pode cumprir mais do que essa carga horária mínima. A gente tem também as atividades acadêmicas complementares, que faz parte, então, dessa complementação da formação dele. A gente tem um mínimo de horas que eles também têm que cumprir. E o que envolve isso? O que são essas atividades acadêmicas complementares? Como eu citei já, nós temos muitos professores que fazem pesquisa, laboratórios de pesquisa. Então, o nosso estudante, ele tem, desde o primeiro dia, muito contato com esses professores, com esses laboratórios, e muitos deles fazem iniciação científica, muitos deles participam de congresso, muitos participam de cursos extracurriculares, apresentam trabalho, né, nos congressos. Então, isso tudo é uma formação complementar para o estudante. É um aprendizado ativo, eu diria, exatamente, né? E que complementa muito, né, além da sala de aula, essa vivência, essa experiência que eles têm, né? Então, isso faz parte das atividades acadêmicas complementares. Ele também tem que cumprir obrigatoriamente o mínimo de 480 horas nas atividades extensionistas, né? Que isso é uma coisa que desde 2018, né, é obrigatório, todas as instituições de ensino superior. Então, o nosso estudante, ele é colocado, né, através, claro, sempre com a supervisão de um docente, mas ele é colocado já em contato com a sociedade, fazendo a devolutiva também de tudo que ele aprende dentro da universidade para a sociedade, com a supervisão. E aí ele finaliza com defende o TCC, né, que normalmente também fica para o último ano, e que também é obrigatório, e aí ele vai para o estágio, né? Entendi. E aí ele finaliza o curso. É uma maravilha, né? Eu vejo
Eu fiquei numa curiosidade aqui, fazer uma pergunta, vou fazer. Ai, meu Deus. Não consta que não, imagina. Pode fazer. É facinho. Teve uma demanda maior na área de cosmetologia? Ou seja, o farmacêutico querer tem muitos alunos adoram. Estética. Adoram, tem muito, uma área fortíssima. Fiquei numa curiosidade agora, eu falei, olha, acho que deve ter um monte de gente querendo fazer uns cremes milagrosos. Cosmeto é uma área muito popular. Sim, dentro das tecnológicas, a gente tem a tecnologia farmacêutica, voltada mais para a produção de medicamentos, e para tecnologia de cosméticos, sim, é uma área super forte. Imagino. Tem os professores lá que são extremamente qualificados e que os alunos, assim, fazem estágios, não só no Brasil, mas vão para a França mesmo fazer estágio na França. Sim, que legal. Sim, nessas empresas famosas, né? Tipo L'Oréal. Olha, bacana, gente, estão vendo? A farmácia é muito além de tudo que vocês estão pensando, né, Márcia? Exatamente. Como que funciona o acompanhamento pedagógico dos estudantes ao longo da graduação? Você já até falou um pouquinho, né, sobre isso, mas tem como complementar alguma coisa? Sim, então, pode partir do próprio estudante, né? Então, aquele aluno que está percebendo que está precisando de um apoio, está precisando conversar um pouco. Tem algumas dicas, né, de como gerir o tempo, de como se organizar, tá com um pouco de dificuldade, ele pode vir por conta própria. Às vezes, os próprios professores trazem também uma demanda, né? O professor percebe que tem um aluno, assim, que está precisando, às vezes, de um apoio um pouco maior. E eu também queria falar um pouquinho a respeito da inclusão, né? A inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais, que eu trabalho bastante nessa linha também, que a gente tem estudantes aí, às vezes, que possuem algum diagnóstico e que precisam de um apoio. Eu faço essa ponte com os professores também, de definir algumas estratégias que podem ajudar esse aluno a transitar pelo curso, né? Também é um pouco o meu trabalho. Cuidado bacana esse teu, viu? Obrigada. Obrigada, eu gosto bastante. Né? Porque a gente fazer, né, eles pertencerem ao lugar é completamente diferente, né, do que estudar simplesmente. E não basta só o acesso, né? O que a gente quer é o acesso, a permanência e o sucesso desses alunos. Verdade. Cuidado bacana mesmo. E Gabi, conta pra gente, qual foi o seu maior desafio, né, até agora no curso, hein? Como a professora Cristiane falou, no início, a grade, ela é muito focada na base de exatas. Então, as primeiras matérias, no primeiro semestre do primeiro ano, elas são química, física, matemática, biologia, e depois começa cálculo e física. Então, foi uma surpresa, porque eu gosto de química, eu gosto de biologia. Tá vendo? Eu não tinha sabidão na época. Não tinha. Eu não gosto de física. Eu não gosto de matemática. Eu não queria isso. E aí foi um baque pra mim, porque eu entrei lá, eu comecei a ter essas aulas e eu acho que é muito comum ter dificuldade com matemática, com cálculo, que é ainda mais aplicado. E eu fiquei com muita dificuldade. Eu tive bastante dificuldade e eu me sentia muito perdida. Eu fiquei, nossa, eu acho que eu escolhi o curso errado. Porque não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, eu fiquei muito preocupada, eu conversei horrores com a minha mãe, eu realmente pensei, nossa, eu acho que não é pra mim. Você não foi falar com a pedagoga, menina? Não, eu errei, foi um erro. Acho que se eu tivesse ido falar, teria me poupado sofrimento, porque eu fiquei, assim, muito angustiada, achando que eu tinha feito a decisão errada. Acho que essa foi a principal dificuldade que eu enfrentei no começo, porque o resto, morar longe dos meus pais, não foi um problema. Eu dividi apartamento, eu não me sentia sozinha, me dei bem com a minha colega de casa, eu me dava bem com os meus amigos na faculdade, eu me envolvi em várias ligas acadêmicas e outras coisas. Então, assim, eu tava muito bem colocada ali na faculdade, mas as aulas eram muito complicadas, muito complicadas. E aí, conforme eu fui avançando no curso, eu fui me dando conta de que aquela era só a base, entendeu? Eu não ia usar o cálculo completamente daquela forma pro resto do curso. Era para eu entender as matérias mais avançadas que eu ia gostar mais. E você entendeu isso sozinha ou você teve ajuda dos colegas Eu mesmo? entendi na experiência mesmo, porque o que aconteceu? No primeiro ano, eu realmente achei que eu tinha escolhido errado. Eu realmente falei, vou trancar, vou prestar de novo e vou para outro lugar. Porque isso aqui não é para mim. Só que eu gostava muito do pessoal da faculdade, da dinâmica da faculdade, eu tava muito confortável ali, e eu não sabia o que eu queria. Porque eu falei, eu gosto de biologia, eu gosto de química, e saúde é farmácia, mas não é farmácia, tô aqui, não é? Aí eu falei com os meus pais, eles falaram, olha, termina o seu ano, você já tá aí, termina o ano, se você quiser, ano que vem, você tenta outra coisa, não tem problema.
E aí eu terminei o ano. E no segundo ano, ainda é muito básico, né? Ainda é a base para as outras matérias, só que elas já são mais parecidas com a faculdade. Então tem bioquímica, tem metabolismo, tem química orgânica, tem as analíticas. Então começa a ser muito mais parecida. Parece muito mais com o que eu tinha imaginado quando eu entrei na faculdade. Então eu falei, eu acho que é isso aqui que eu quero. Eu acho que faz sentido, acho que eu não tô no lugar errado, não. E foi só se confirmando conforme eu fui tendo as matérias, entendeu? Olha como é bacana a gente trazer realmente uma aluna aqui para esse bate-papo, porque são questões que você pode estar pensando aí do outro lado agora, né? Fala assim, nossa, e se? E se tem tantos, né? Muitos. A gente nem imagina. Muito. Por exemplo, tem alguma disciplina que você achava que não ia gostar e acabou curtindo? As analíticas, porque eu falei, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, eu gosto só de química e biologia. Então, o que eu achei que eu fosse gostar? Bioquímica, metabolismo, que é a biologia e a química aplicadas. Só que as analíticas, elas têm muita química, química analítica, né, análises químicas. Então, tem muita química, fato, só que ela tem a parte analítica. Então, o que acontece? A gente quer descobrir a concentração de tal substância numa mistura, entendeu? É meio isso, a analítica. E tem muita conta, porque para fazer essa descoberta, você vai fazer conta. Você vai fazer conta de volume, de concentração, de massa, de tudo. É muita conta. E aí eu falei, não vou gostar disso. Só tem conta? Tem os experimentos e tal, mas a análise mesmo dos dados é a parte de conta. Eu não vou gostar disso. E no fim, eu adorava. Eu adoro as análises químicas. Tá vendo só que uma conta é importante? Elas faziam muito sentido ali naquele momento. Muito mais do que elas fizeram numa aula só de cálculo, né? Entendeu? Então, foi muito legal. E hoje em dia, eu converso com os calouros que entraram esse ano ou ano passado. E eles têm muito assim, nossa, eu tô tendo muita aula de física e matemática, eu não gosto disso. O que eu tô fazendo aqui? Calma, gente, eu passei por isso. Eu sempre falo, não, peraí, segura, dá uma segurada, ano que vem a gente conversa, vê o que você acha. Que legal. É muito real. Viu só, gente? Conversando a gente se entende, né? E passa a realidade mesmo do que tá acontecendo, né? E que pode acontecer com você. E você fala assim, já vou vacinado, já tô sabendo. Já tá sabendo. Professora Cristiane, Oi. Você já comentou até, mas tem mais algo a dizer a respeito da integração entre pesquisa, ensino e extensão dentro do curso? Então, essa parte, assim, realmente até depois a gente também acho que vai falar mais disso, né? Não, se quiser adiantar, fica à vontade, a gente vai passando. Eu acho que é um diferencial, né, do curso em Ribeirão Preto, né, justamente porque a faculdade, ela tem, né, esse perfil de ser muito forte na questão da pesquisa. Então, os estudantes, assim, a gente acho que nunca chegou, né, Márcia, a fazer um percentual, né? Mas é assim, muito próximo de 80%, 90% de estudantes da graduação. É bem mais da metade. Que tem o contato direto com a pesquisa. Que vão para os laboratórios de pesquisa, né? E fazerem seus próprios projetos. Entendi. E aí eles vão interagir com os alunos da pós-graduação que estão nesses laboratórios, os pós-doutorandos, jovens pesquisadores, e isso traz para eles uma vivência que dentro da sala de aula realmente a gente não consegue avançar nesse nível, né? E aí cada um vai conseguindo, faz parte até dessa formação complementar deles, como eu citei anteriormente, e de você ir moldando a sua carreira ali, deles interagirem com áreas que eles têm maior afinidade. E aí eles procuram esses laboratórios para fazer a pesquisa. Então a gente vê assim, é claro para nós, né, a desenvoltura de um estudante que vai fazer uma iniciação científica. A gente diz, não é obrigado, você realmente entrou aqui, isso não é um componente curricular exigido para você se formar. Porém, é uma experiência que vai agregar bastante, né? Agrega muito em redação, porque lá eles têm que fazer os projetos, fazer os relatórios, né? Apresentar isso, às vezes, para o grupo de pesquisa. Então, a gente vê alunos que têm uma desenvoltura, desenvolvem isso, né? Essa habilidade de falar em público. Às vezes, aquele aluno que é mais retraído, ele começa a falar para o grupo de pesquisa dele. De repente, ele está numa sala de aula, apresentando um seminário para os confortável.
tenta, mas Maturidade acadêmica, Mas né? é um processo que Sim. acontece, né? Então, essa experiência dentro do laboratório, ela é muito enriquecedora. E eles vão para congressos, a gente tem o CICUSP, que é o simpósio de iniciação científica para os estudantes da USP. Então, essa troca de experiências é muito importante. E a extensão, ela veio assim, os alunos já desenvolviam muitos projetos de extensão, então a gente tem dentro da faculdade, como exemplo, o projeto Migrar. A Gabi depois pode até falar da experiência dela, que é um projeto muito bacana, que eles migram, né? Para cidades aí da redondeza ali de Ribeirão, né? Para levar para a população alguma coisa em termos de conhecimento, acesso à informação, orientações sobre o uso de medicamentos. Então tem esse projeto, tem a farmácia Júnior, né? Que também é um empreendimento que os alunos participam. A campanha 5 de maio, que a gente está toda agora se preparando para segunda-feira. Tem essa campanha 5 de maio, já estou curiosa. A Gabi vai dar mais detalhes, mas a gente eu participo enquanto ajuda mesmo de suporte, né, como supervisora, mas a gente vai para uma praça lá em Ribeirão Preto, que é a Praça 15 de Novembro, que é bastante, né, tem bastante gente passando. A Praça do Pinguim, né? A Praça do Pinguim. E aí a gente realmente, assim, a gente vai laçando as pessoas que passam por ali para ter uma conversa, fazer um acolhimento, perguntar, né, se eles têm algum problema de saúde, se eles gostariam de fazer uma aferição da pressão arterial, fazer uma dosagem de glicose. Imagino que eles fiquem à vontade. Sim, assim, eles adoram, né? eles adoram. E aí os estudantes que fazem os exames, tem os farmacêuticos, tem os professores todos dando assessoria, mas tem as barraquinhas lá onde já são é a vivência ali. Já né? é a vivência. E aí, obviamente, que às vezes no meio disso tudo aparece uma pessoa que realmente está com algo ali que precisa de um cuidado maior em relação à pressão arterial. Exato. Já ali, né? E aí aquele sol, imagina. Faz um encaminhamento, eles fazem esse encaminhamento. Então, assim, é o dia, né, nacional para o uso correto de medicamentos. Então, eles fazem essa orientação. Alguns não querem, mas pelo menos eles ouvem, né? Eles perguntam muito sobre interação de medicamentos. Tô tomando isso, eu posso tomar aquilo. Então, assim, é uma experiência o dia todo. São muito ativos, né, os alunos lá. Hein? E aí, os alunos fazem isso. Então, assim, a gente tem vários projetos, né, que envolvem aí a interação com a sociedade. Hoje mesmo, nesse exato momento, nós temos um grupo de alunos que está na Amazônia. Isso né, é verdade. num projeto de extensão. Eles Exato. estão há 30 dias na Amazônia hoje e eles voltam só na semana que vem. E fazendo o quê? Fazendo apoio à população ali carente, a população que não tem. A mesma coisa que faz aqui da Sim, o projeto e aí, Migrar, é isso? É semelhante. O Migrar, ele tem a função de, eles dizem migrar de realidade, não só de cidade. É uma campanha que passa, os alunos que vão participar, eles passam o segundo semestre do ano tendo capacitações para conversar e para aferir a glicemia, a pressão arterial da população e conversar. E aí são 15 dias que eles fazem em conjunto com a Unidade Básica de Saúde da cidade, essas aferições e também visitas domiciliares. Então, eles trabalham com algumas famílias ali da cidade, fazem visitas, conhecem quem mora na casa, o que vocês comem, quantas pessoas usam o mesmo banheiro, tem saneamento básico. E aí tem essas visitas domiciliares com essas famílias. E tem uma campanha por semana, são 2 semanas, 2 campanhas, que é voltada para a cidade inteira, que aí a população inteira consegue ir. Tem pintura facial para as crianças, escultura de balão para as crianças. Não, esse é o do Migrar. Do Migrar. E é outro local. Tudo é na cidade. É que o Migrar tem a parte de visitas domiciliares e as campanhas na cidade, mas é tudo na mesma cidade. Aí eles fazem várias coisas, aí é mais geral para a cidade, como é na praça, só que naquela cidade. Entendi. E aí o 5 de maio, como a professora contou, é em Ribeirão Preto mesmo, e aí não é só quem participa do Migrar, a graduação inteira consegue participar, como funcionários, docentes também. E aí a gente passa o mês anterior planejando, é o centro acadêmico da faculdade que organiza, em conjunto com a Comissão de Cultura e Extensão.
E aí a gente vai, capacita os alunos com capacitações de glicemia, de hipertensão, tanto práticas quanto teóricas. E aí eles são divididos em triagem, acolhimento, que vai conversar com essas pessoas, a triagem que vai coletar os dados, e aí o atendimento propriamente dito. Também temos os consultórios farmacêuticos, que caso a gente tenha um valor de glicemia ou de pressão muito alto, eles são encaminhados. E tem também a Amazônia, que aí é um projeto vinculado à toxicologia, que eles estão fazendo esse atendimento, assim como fazem no Migrar, assim como fazem na campanha, com aferição de alguns parâmetros, além da coleta de dados através de questionário. E na Amazônia também, eles estão coletando pedaço de cabelo, amostra biológica de sangue, urina e fezes, para fazer dosagem de metais pesados nas amostras biológicas dessa população, porque é uma população muito afetada pela poluição por metais pesados, né, por causa de garimpo e essas coisas. Então, e eles estão vai dar acho que 40 dias, acho que o total da expedição é 40 dias, eles ficam eles estão num barco, e aí esse barco vai no rio atendendo várias comunidades diferentes. Aí não tem visitas domiciliares, eles ficam em escolas. Entendi. Ou na UBS. Aí são 3 propostas diferentes, muito parecidas, são de extensão, mas são muito diferentes. Nossa, mas muito legal. Muito Eu tô legal, aqui muito empolgadíssima. É. Acho que todo mundo tá ali assistindo e fala assim, nossa, legal, acho que eu vou embarcar nessa. A viu, campanha agora? 5 de maio, a gente não tem aula na graduação, ou seja, todos os exclusiva alunos... para isso. Exatamente, para isso, inclusive os professores, né, também podem participar. A da Amazônia está envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação, então é uma vivência para eles também importante, Bacana. né? Então, assim, é essa interação que a gente tem lá entre pesquisa, extensão e o ensino. Muito bem explicado, inclusive. Eu posso complementar com relação à pesquisa? Eu acho que é legal o pessoal de casa saber que na faculdade nós temos quase 100 professores, né? 90 e poucos. Caramba. E todos os professores são da unidade e todos dedicados ao curso de farmácia. Então, o estudante, ele tem uma gama de linhas de pesquisa, de áreas de atuação que esses professores trazem por serem altamente capacitados, né, nas áreas deles, enorme, né? Uma alta, vamos dizer assim, uma lista grande de opções para a área que ele gostaria, né? Imagino. Então, isso faz com que a articulação com a pesquisa e com a extensão seja até mais forte, né? Pela quantidade de pessoas que estão ali E flui envolvidas naturalmente com... até, né? Exatamente, envolvidas com o curso. Olha que bacana. Aproveitar que eu já estou falando com você, então, Sim. mas... O apoio pedagógico também se estende para questões emocionais ou de saúde mental? Como funciona? Então, eu sou pedagoga e psicopedagoga, tá? Então, assim, eventualmente, quando o aluno ele busca uma orientação educacional, uma orientação pedagógica, é comum que às vezes apareça não só questões psicológicas, como questões sociais, questões familiares, porque a sondagem psicopedagógica, o atendimento, eu preciso saber. Né, para eu poder ajudar esse estudante, eu preciso saber o que está acontecendo, o que está passando na vida dele e tudo mais. E aí, o que eu faço? Eu faço uma escuta, né, uma escuta qualificada, uma escuta atenta, e quando são casos de psicoterapia ou encaminhamento para questões psiquiátricas ou mesmo da assistência social, eu faço o encaminhamento devido, né, aos serviços. Mas é comum, sim, que isso aconteça, porque o estudante, ele é um ser humano que está ali único, né? Ele passa muito tempo na universidade. Sim. A vida dele está ali. Então, é comum quando ele vem para mim que ele traga essas questões, né? E aí, uma parte do meu trabalho é fazer essa triagem entre o que é o acompanhamento pedagógico e o que é o encaminhamento para outros setores. Que muitas vezes podem se mesclar. Sim, sim. Né? E aí, até a confusão acaba criando na cabeça do aluno, né? Que não consegue separar uma coisa da outra. Ainda bem que tem, sei lá, obrigada. Essa força aí, sim, bem bacana. É interessante, acho que é a primeira vez que a gente está realmente, né, Júnior? Não está ali para me confirmar, que são 65 programas, então a reaviva a memória. Não teve nenhum pedagogo ainda, né, envolvido nas nossas entrevistas, né? Acho que foi a primeira. O pessoal da assistência social. Da assistência social, sim. Eu claro, trabalho bastante junto com o pessoal da assistência social do campus, né? Porque eu sou uma profissional de apoio, né? O docente, o professor, ele está lá na linha de frente junto com o aluno. Né? Eu sou uma profissional que trabalho nos bastidores, que ajuda o professor a compreender também um pouco o estudante, para ele poder dar uma aula melhor,
para ele poder fazer com que o aluno se forme. Nossa, faz toda a né? diferença, né? Faz. Porque muitas vezes você está lá na frente de tantos... Quantos alunos tem numa sala de aula, Gabi? 80 em média, assim. Isso. 80 São 80 alunos. ingressantes Você por ano. imagina que o professor, né, às vezes não consegue ter a visão Então, Não consegue. em cada um individualmente, É né? Mas impossível. se eles se manifestarem para você e você tivesse, né, Sim. retorno para eles, né? Olha que maravilha. É porque o nosso objetivo é prevenção mesmo, Aham. prevenção para que esse estudante ele não entre numa espiral de reprovações e acabe abandonando o curso e também que ele não, né, que ele não evada, que ele se forme da melhor forma possível, né? Então eu ofereço esse apoio. Parabéns. Muito Obrigada. legal. Tô curtindo muito, viu? Vou voltar aqui, professora Cristiane. Oi. Então, aconteceu tudo isso, eles fizeram 1000 coisas. Sim, eles fazem. E aí, as áreas de atuação deles para os formandos, quais seriam, né? As principais então, áreas? tem Porque muitas deve ter, áreas, assim, uma tem. infinidade, né? Que Tem, eles a podem se gente colocar. A gente já tem. citou algumas, mas... Sim, a gente tem estudantes, assim, nas mais diferentes áreas, coisas que às vezes a pessoa que está nos ouvindo fala, não sabia, né? eu quero saber. Então, porque realmente, assim, é uma área, linhas de atuação muito grandes, né? Então, a Aham. gente tem estudantes que vão, sim, uma grande maioria, para as indústrias farmacêuticas, né? E aí, dentro da indústria farmacêutica, ele pode atuar em várias áreas, né? Então, desde pesquisa e desenvolvimento, que a gente tem indústrias que fazem isso, né? Desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novos fármacos, atuando junto com a síntese, por exemplo, que são os químicos. Então, a gente tem os farmacêuticos trabalhando junto com os químicos também, né? Indústria veterinária, indústria de alimentos, a área da toxicologia, né, que é a perícia, a área de biotecnologia, que é uma área que vem ganhando um destaque muito grande, né, e a farmácia, ela, na reformulação que a gente fez em 2017, que o nosso curso mudou a matriz curricular, essa área, então, ela foi, né, implantada com bastante força, né? A gente teve um investimento muito grande para montar essa nova área de ensino para eles, que é a área de biotecnologia. Então, os alunos, eles têm agora, né, uma formação para atuarem também no desenvolvimento de produtos de origem biotecnológica, né, com organismos vivos. Então, aí a gente entra com anticorpos monoclonais, vacinas, né? Então é uma área assim que vem, e agora, né, Crescendo cada vez mais, depois da pandemia, Nem foi diga, uma área que ganhou um destaque muito grande, e além disso, né, a população também agora entende melhor o que é uma vacina, né? Então a gente tem, inclusive, a gente tem muito orgulho de dizer, né, que a pessoa responsável aí pela visita no momento da pandemia, né? Pela visita dos laboratórios para verificação de que se aquele laboratório estava apto ou não para fazer aquela determinada vacina, é um egresso da nossa faculdade, né? O Dr. Gustavo Mendes, que aparecia em vários outdoor, ele está na Anvisa, né, o diretor, se eu não me engano, ele é diretor da área biotecnológica de lá, um egresso da faculdade. Então, a gente tem essa área de atuação. A gente tem uma área que é uma área exclusiva do farmacêutico, né, que é a química de produtos naturais, né, que talvez a gente não tenha falado aqui ainda, né? Verdade, já tô aqui. A química de produtos Querendo naturais, onde a gente tem, então, aí, e na verdade essa é exclusiva, porque isso até do ponto de vista de legislação, né, que é o farmacêutico que tem, então, a competência para trabalhar com produtos de origem natural, extração, né, de compostos, e também, né, todo o estudo desses compostos que são extraídos, que é a farmacognosia. A farmacognosia é uma disciplina exclusiva do curso de farmácia, né, e a atuação nessa área, ela é de competência do farmacêutico. E como é importante, porque tem tanta gente que fala assim, eu vou misturar uma ervinha com aquilo ali, não uma é bem plantinha assim. com aquilo lá, e onde pode rolar disso, ninguém sabe. Não, né? não é bem assim, né?
Então, essa é uma área importante, né, para a gente falar, para as pessoas saberem. Porque tem que prestar muita atenção nisso. Né? A gente tem também formação na farmácia homeopática, né, para aquelas pessoas que gostam, que né, legal. tem também disciplinas voltadas para isso, para dar essa formação para o aluno também. Sim. A gente tem também, dentro da assistência farmacêutica, né, e do cuidado, assim, uma formação muito ampla para os alunos atenderem aí, tanto a fazer atenção primária, né, secundária, terciária. Então, a gente tem bastante farmacêutico dentro dos hospitais, atuando junto com os médicos e com os enfermeiros. Faz todo sentido, né? Exato. E, assim, para uma área que talvez também as pessoas pensem, não é do farmacêutico. Os aspectos regulatórios, né? Então, a gente tem bastante estudante que está trabalhando junto à Anvisa, né? Que é para fazer toda a legislação, né? E não basta achar que aquilo vai funcionar, tem que colocar realmente na lei. E também, assim, receber todos os relatórios que vêm das indústrias, né? Para você ter uma aprovação, né? De uma determinada comercialização de um determinado medicamento ou renovação de registro. A empresa, ela tem que fazer um dossiê de um estudo sobre isso. E quem tem que olhar isso com olhos críticos, né? Para saber se aquele medicamento pode ser renovado o registro dele ou não, é o farmacêutico. Então, a gente tem bastante estudante que gosta, né? É uma área que você vai ficar mais envolvida com documentos, papéis, né? E que às vezes a pessoa pensa, não, o farmacêutico não vai fazer isso, ele vai ficar em laboratório com os mas se não for tubinhos de farmacêutico que tem esse ensaio. conhecimento, né? Quem que vai ser? Exato, mas é ele que está lá atuando também. Então, a gente tem, assim, além da toxicologia, como eu citei, né? E a gente tem bastante aluno também que vai para a etapa clínica. Então, aí não é a clínica dentro de um hospital para fazer esse atendimento ou essa assistência, mas dentro de laboratórios que fazem estudos clínicos para entender tá na etapa, a gente ouviu muito isso também durante a pandemia, né? Tá no pré-clínico, etapa clínica, fase 1, fase 2, fase 3. A gente tem também bastante estudante que atua diretamente nessa área pelo conhecimento todo em química analítica, como ela bem colocou, né? E pelo conhecimento de farmacologia. E como eu sempre defendi essa época, gente, eles estão estudando, eles sabem o que eles fazem. Sim. Não é? Ninguém vai querer matar ninguém aqui, não. Ao contrário, a gente quer viver, não é, gente? Então, e a gente teve que aprovar tudo num curto período de tempo, porque mas havia necessidade. A demanda era e essa, muita né? gente envolvida, quer dizer, não era uma coisa ali que ia fazer sem caso pensado, não, estava de caso pensado. E durante a pandemia, a faculdade, assim, participou ativamente, sabe? Na orientação da população, então foi gerado muito material informativo. Porque quem imaginava que isso ia acontecer, né? Pois é. Produção de álcool gel, né? Para distribuição para a população, foi feito dentro da farmácia. Então, a gente olha, fazia quanta muito. coisa se pensa. Na hora que você estava falando também ali sobre componentes, né, aprovação, eu pensei na creatina, que teve ali uma demanda grande, né, ultimamente, falando sobre isso. Qual que é pura, qual que não é, o que fazer, o que não fazer, quer dizer, uma especulação até na internet a respeito disso, o que fazer se ela não fica branca, dissolvida, funciona. A área da química analítica é o fundamento para tudo isso. Olha lá, tá vendo? A gente está indo próximo, você usa creatina. Você tem que saber direitinho se isso está valendo ou não para você. Você tem que saber o que você está comprando, né? A origem, qual a qualidade, se é de verdade, registro, se não é. Então, tudo isso que a professora estava falando agora, né? Por isso que precisa estudar também essa área para poder registrar as coisas que vão ser utilizadas pelo ser humano, não é? Olha a importância da farmácia. A gente vai muito além do... Não, você vai estudar farmácia para ficar na farmácia atendendo o público? Pode ser também, mas aquilo amplia, né, a visão agora da gente para muito além. Né? Muito bacana mesmo, viu? Ô, Márcia, mas me fala uma coisa, os alunos também recebem orientação de carreira ou de inserção no mercado de trabalho? Então, a faculdade tem várias ações, né? Eu vou destacar aqui algumas coisas que são feitas. O próprio centro acadêmico, né, na presença dos alunos, de trazer as diversas áreas de atuação,
graduação, para que o aluno consiga saber, ter informação a respeito das diversas áreas e ir delineando sua carreira. A faculdade tem várias ligas, tá? Eu não vou lembrar aqui, não vou citar todas, porque posso correr o risco de esquecer uma ou outra, que são muitas ligas, Várias. né? O que é uma liga? É uma forma do aluno poder conhecer aquela área de atuação já durante a faculdade. A gente está trabalhando aí na forma de um workshop para o segundo semestre, de estágio, para que o aluno conheça as áreas de estágio. E eu também vou falar aqui um pouco de um programa que a gente tem lá, que eu me orgulho bastante, que é o programa de tutoria. Tá? A tutoria, eu chamo de programa, mas na verdade são 4 módulos que o aluno cursa. E o que é a tutoria? A ideia é que a trajetória do estudante no curso, ela não precisa ser solitária. Tá? Ela não precisa ser sozinho, o aluno não está sozinho. E ele vai ter a figura de um tutor, que é um professor, que é uma pessoa que já passou por aquilo, que já teve a sua trajetória e que pode contribuir para a trajetória do estudante. Né? Então, na tutoria, os alunos vão discutir, por exemplo, as diversas disciplinas optativas, para o aluno poder ter mais segurança na hora de escolher uma optativa ou outra para colocar no seu currículo, ou para ele escolher determinada atividade, porque é muito comum, às vezes, o estudante, né, quem está em casa pode estar pensando, nossa, eu vou chegar lá, vou ficar perdido, né? Porque é tanta coisa que eu posso fazer. Então, assim, é importante que o aluno conheça. Vai estar todo mundo ali do teu lado. Não precisa se preocupar, sim. não. Vai ter uma estrutura ali toda. Então, exatamente. A nossa preocupação é exatamente essa, né? Que o aluno conheça as diversas, mas que também tenha orientação para poder optar. Então, a tutoria, ela trabalha nesse sentido. Durante os 2 primeiros anos, o aluno se matricula nesses módulos e ele vai ser encaminhado para um grupo de tutoria, onde ele vai ter a presença de um professor tutor, porque a gente trabalha na perspectiva do mentoring, né? De uma pessoa mais experiente, podendo ajudar uma pessoa menos experiente, e também o seu grupo de colegas, né, que vão estar ali junto com ele para poder escutar a sua demanda e poder dizer, olha, eu também estou passando por isso, eu estou com a mesma dúvida, eu estou com a mesma questão, e comigo funcionou desse jeito, por que você não procura determinado... Então, assim, a tutoria é uma coisa que a gente se orgulha bastante, né, eu estou junto com a comissão de graduação nesse programa, que faz com que o aluno, ele se sinta mais acolhido no começo, que é quando ele precisa mais, e a partir das informações que ele recebe, porque a tutoria também traz bastante informação a respeito das áreas de atuação, ele consegue pensar na carreira dele, pensar, essa área eu não gosto tanto, essa área eu gosto mais, porque como vocês estão percebendo, a farmácia tem mesmo uma grande... uma grande... Eu estou impressionada, as possibilidades todas. Possibilidades de atuação. O farmacêutico, ele é um profissional extremamente importante. Verdade. E eu só aprendi isso depois que eu comecei a trabalhar lá. Aí você fala assim, nossa, mudou minha vida, né? Porque, na verdade, a gente enxerga de uma outra maneira quando a gente conversa a respeito, né? Exatamente. E é esse aqui o intuito também nosso, né? Fazer clarear a mente das pessoas, entenderem melhor que existe um universo todo, né? Por trás, né? Não é só ela ficar na farmácia. Falando nisso, Gabi, peraí, você já está no 3º ano. Tô. Então quer dizer que você já está pensando na área que você vai atuar ou não? Ainda não. É que são muitas... É muito precoce? É um pouquinho. São muitas áreas. São muitas áreas. Mas tem alguma coisa assim que você está assim... Eu gosto bastante da área de analítica e ligada à toxicologia. Então, por exemplo, esse produto, ele diz que ele tem uma concentração X desse fármaco. Entendeu? Entendi. Ok, ele tem mesmo. Aí tem uma série de testes para isso ser aprovado. Eu gosto bastante dessa parte. Eu ainda não tive a disciplina de toxicologia, então pode ser que eu chegue lá e fale, acho que não gosto, mas as partes das analíticas eu gostei. Eu tenho gostado da parte de farmacotécnica, que é justamente a parte de tanto indústria, física industrial, qual máquina eu vou usar, qual procedimento eu vou passar essa substância para eu conseguir, por exemplo, o leite em pó. Como que ele é feito? Isso é farmacotécnica, entendeu? Nossa, já coloquei um ponto de interrogação aqui, né? Porque você precisa pegar o leite e você precisa secar ele pra ele virar um pó. Então. Como que isso acontece? É farmacotécnica? Quem vai fiscalizar isso? Quem vai ver como é que isso é feito? Quem vai desenvolver esse procedimento? Legal isso também. É um farmacêutico, tem engenharia de produção, engenharia de alimentos, Sim. Isso a gente trabalha junto, né? A farmácia também tem essa questão de ser muito em equipe, multiprofissional, tanto num hospital quanto numa indústria. Mas eu gosto muito dessas áreas. Olha, a coisa tá encaminhando. Senti um brilho no seu olhar, assim. E pensar que eu queria trancar no começo, né? Olha isso, se deu oportunidade. E foi ótimo. Não é? Por isso que a gente fala, né? E também podia ter acontecido de realmente ela querer trancar, e tudo bem também, né? Porque a gente é ser humano, felizmente, e estamos ali
buscando coisas melhores pra gente. De repente não era aquilo, muda, né? A gente já falou aqui tantas vezes, não tem problema nenhum. Apoio você vai ter, Sempre. com certeza. Né? A pedagoga tá lá também. Pra te ajudar. Professora Cristiane, me fala uma coisa, e o curso tem diferenciais que o destacam de outros do país ou não? Como que funciona isso? Eu considero que sim. Ah, então conta. Eu considero. A gente tem a Márcia. A gente tem a Márcia, vocês até... É verdade, é uma você novidade. destacou bastante, né, a participação da pedagoga. A gente está tendo um movimento na universidade, assim, que é para valorização, né, desse profissional junto, né, aos cursos. Então, outras unidades agora já estão também conquistando isso. Na verdade, às vezes quando eu falo, a gente tem a pedagoga, eles olham para mim e falam, como assim o seu curso tem, o meu não tem? Por que o meu não tem? Então, está existindo já um movimento de outras unidades também solicitarem, incorporarem também algumas... e enxergar a importância do trabalho, né? Que realmente é um diferencial. Então, eu considero assim, temos a Márcia, temos a educadora. Na verdade, o nome, né, do cargo dela é educadora, né? E a Márcia, ela está sendo modesta até, né? Faz... 2 semanas, que ela é doutora em educação. Parabéns, que legal. Então, ela fez o curso de mestrado, doutorado, né? Sempre buscando aí se aprofundar nos assuntos para nos ajudar, né? A ideia que a gente cada tem vez mais, né, é que ela traz sempre coisas pra gente, assim, em termos de colaborar. E como ela falou da inclusão, a Márcia fez, inclusive... uma parte do doutorado dela fora do país, para trazer um pouquinho também essa experiência de inclusão que nós estamos, é um assunto que agora também está, né, bastante em destaque. A gente está aprendendo. Tardou um pouco, né, talvez, mas tudo tem a sua época. Mas né, ainda bem que aconteceu, Sim. né? E não podemos, assim, também, né, falar que está tudo maravilhoso, porque ainda não está. A gente está aprendendo muito, né? Como é que faz essa inclusão, né? Como é que a gente recebe esses estudantes que agora vêm com necessidades, com demandas muito diferentes, é um público muito mais heterogêneo, né? Então, a gente tem uma sala de aula, assim, que tem uma diversificação enorme, ótimo, porque a universidade é para isso, né? O universo mas de tem pessoas, que aprender a lidar, né? Mas nós precisamos saber, né? Como conversar, inclusive, com essas pessoas, né? E a Márcia tem um papel fundamental nisso, porque às vezes a gente não sabe realmente nem como se dirigir a essa pessoa, mais aprimorada, tá? De uma né? forma que a gente se dirija a ela sem também, né, acabar cometendo algum equívoco, né, sem até a gente ter essa percepção, porque isso pode acontecer, né? Então, assim, eu considero que a presença da Márcia, ela é fundamental, né, para o nosso curso. Eu, assim, desejo realmente que a universidade, ela veja a importância desse profissional e que ela caminhe no sentido de que todas as unidades tenham Márcias também, né? Tenham as educadoras, educadores, a gente já tem alguns que estão tendo, sim, mas não é a totalidade. E que seja um parâmetro até para outras universidades, né? Exato. E aí, eu considero que como a gente está com uma matriz que foi implantada em 2017, uma matriz totalmente diferente do convencional, que seria o diferente do convencional, né? Os alunos, né, que estão concluindo aí o ensino médio, o cursinho, eles estão muito acostumados, né, a terem as disciplinas, né, os conteúdos, né, distribuídos nas disciplinas, nas caixinhas. Então, entra um professor, fala aquele assunto, ele sai, entra outro. Então, esse é o modelo que a gente foi, né, que a gente teve contato. Em 2017 foi implantado, mas as discussões, com todo o apoio da Márcia, novamente, com toda a articulação dela em relação ao conhecimento de como uma matriz pode ser composta, uma matriz curricular, em 2017 foi implantado esse novo modelo, tá?
Foi fácil? Não foi fácil. Estamos Imagina. ainda aprendendo? Sim, estamos ainda tentando melhorar algumas coisas, mas a estrutura agora mudou, então a gente não tem mais essas caixinhas isoladas. Então a Márcia até colocou aqui o nome módulo, achei até que você fosse perguntar o que é um módulo, né? Na verdade, eu fiquei imaginando já. a gente tem um módulo que está aí acompanhando vários módulos, né, que foram compostos a partir de disciplinas com conteúdos semelhantes e que se integram, tá? Que se conversam, né? Então, eu posso dar exemplo, Gabi falou de farmacotécnica. O que é a farmacotécnica? É a técnica de fazer os medicamentos, né? E ele conversa com o controle de qualidade, como ela bem colocou, precisamos saber se tem aquela quantidade, se o comprimido, por exemplo, tem os aspectos físicos que são exigidos, né? Se está dentro disso, dessas especificações. Tem a tecnologia propriamente dito, que máquina que eu vou usar, como que eu vou fazer isso. E a física industrial, que dá esse suporte para a parte física, né? Então, aquela física lá do início que a Gabi não gostou muito e que muitos de vocês podem não gostar também, ela dá suporte para isso, para você depois entender. É a base, né? Porque senão você não vai adiante. Para você entender, né, como que você vai misturar determinados compostos. Então, isso tudo agora, ele foi colocado num módulo, né? Com essas 3 áreas fazer diferentes. Mais sentido para o aluno até. Conversar. Essas 3 áreas se conversam. Entendi. E como essa que eu citei como exemplo, muitas outras fizeram esse movimento. Então, a gente tem, a partir de toda a orientação da Márcia, né? Você me corrige se eu estiver errada. A gente tem os eixos centrais, né? Então, a gente tem os módulos que estão mais concentrados no eixo, por exemplo, vida e saúde. Então, ali tem eixos e tem módulos que vão falar um pouco mais nesse sentido, do cuidado à saúde, vida e saúde, e fármaco e medicamentos, que seria esse que eu acabei de citar o exemplo. Então, esses são os eixos norteadores. E esses módulos, eles podem, às vezes, estar aqui e aqui também. Não necessariamente ele está isolado lá. E eles vão sendo distribuídos ao longo desses 5 anos, que são os 10 semestres que eu citei anteriormente. E sempre interagindo entre eles. Sempre tentando, né? Essa interação não é fácil, obviamente, porque nós estamos trabalhando com pessoas, tanto estudantes como professores, então existe também, às vezes, um pouco de dificuldade. Nós não podemos aqui falar, não, tudo é lindo, é perfeito. Não, isso não é assim. Mas é um caminho, né? Mas vocês estão a gente está tentando, a gente está lógico. tentando muito, e inclusive, assim, até entre os professores, para eles se conhecerem, conhecer a área de um colega que às vezes a gente não conhecia, né? Assuntos que às vezes a gente achava que tinha sido contemplado e que não era, ou assuntos que foram contemplados aqui, que está sendo de novo aqui. Mas é melhor até para a dinâmica entre eles, né? Exato. Porque eles fiquem mais até unidos nesse sentido. Essa estrutura nova, né? E aí, esses 3 eixos aí, que são os norteadores, a gente tem o complementar aí, que vai permeando, né, Márcia? Que envolve a formação aí de ética, liderança, né? Que isso o estudante, ele tem que desenvolver, ele tem que ter, qualquer estudante, né? Não necessariamente só o da farmácia, né? Habilidades para falar em público. Então, não é porque eu não quero ser professor, eu não quero ser isso, que você não vai poder desenvolver não precisa desenvolver essa habilidade. Não, eu estou aqui numa mesa com os meus diretores, eu preciso apresentar um relatório. Como é que você vai fazer? Vai ficar travado lá na hora? Exato, né? Então, essa estrutura nova, ela foi implantada. Realmente, assim, é um desafio muito grande, mas a gente tem consciência que é uma estrutura, assim, que no início a outra professora, que era presidente da CG na época, ela deu várias palestras junto com a Márcia para mostrar para os outros cursos como que foi feito, porque todo mundo se encantou realmente com a proposta. A proposta é muito bonita, execução é difícil,
obviamente, toda mudança, né, toda saída da zona de conforto exige aí, né, um período de adaptação. Sim. Estamos aí passando por um processo agora de avaliação disso, formamos algumas turmas. Essa minha gestão está dando um suporte grande para trazer pessoas para a gente repensar, né, o que precisa melhorar, o que nós podemos melhorar em relação a isso. Então, eu acho que isso é um diferencial em relação a iniciativa e tanto, né? Foi um movimento grande. Sim. Foi um movimento muito grande. Só buscando sintetizar. Sim. Eu acho que para quem está em casa, fica o convite para conhecer a nossa matriz curricular, ler ali o nosso projeto pedagógico, e aí os estudantes que gostam dessa área, que tem vontade de prestar farmácia, vai ter um contato com a nossa matriz, porque aí você vai ver os conteúdos, como que eles vão se apresentando na matriz curricular já e no projeto pedagógico. Na tela, tudo isso, qual que é o caminho. Pode que legal, joia. E também saber que os professores do curso estão em constante busca de sempre poder oferecer para o aluno um curso melhor. Tá? Principalmente numa área em que as coisas mudam muito rápido, né? E o conhecimento vai avançando. Então, como incorporar esses novos conhecimentos na nossa matriz curricular, né? Então, assim, trazer sempre essas discussões entre os professores e o curso vai sempre se atualizando. Lógico. Nossa, é bem bacana. Eu tô ficando apaixonada por essa área. Eu tô entendendo, viu, agora, a tua parte, né, Gabi? Então, assim, pra gente encaminhando pro nosso fechamento, o que mais te orgulha, né, de você ter vivido até agora como estudante da Faculdade de Farmácia, hein? Essa pergunta é um pouco... foram tantas experiências que fica um pouco difícil de escolher. Você não quer citar uma só, é isso? A que mais me marcou, assim, Eu acompanho, né, eu percebo que eu entrei na faculdade e hoje em dia eu sou outra. E não é porque, passaram 3 anos. Ok, realmente, a gente ia mudar em 3 anos independente. Mas eu percebo que estar nessa faculdade, eu tive a oportunidade, por exemplo, eu atuo no momento, né, como representante discente da comissão de graduação, então eu tenho um diálogo direto com os professores nas reuniões. Você é ativa lá dentro, né, menina? Fala sério. Ela é. E aí, então eu tenho um diálogo direto com os professores que, querendo ou não, a gente enxerga como figura de autoridade. Então a gente aprende a conversar, a falar. Eu também participo na presidência do centro acadêmico, que aí é um diálogo com os alunos. Então uma coisa que eu aprendi foi justamente fazer essa diferença, como eu vou falar e como eu vou colocar uma situação para um professor e num lugar mais formal, e como é que eu vou alcançar e atingir os meus colegas sobre essa mesma situação. Então, eu acho que isso me orgulha bastante ter tido a oportunidade de ocupar esses espaços e aprender essas coisas que vai muito além das matérias obrigatórias. Super necessárias, e né? Fazem toda a diferença. E também a possibilidade de poder entrar em contato com a população e devolver um pouco do que a gente aprende na faculdade para a comunidade. Eu acho que são essas as duas coisas que mais me orgulham, assim, de ter podido entrar em contato e feito essas situações que eu consigo aprender a lidar tanto com os professores quanto com os alunos e falar em público e etc. E também de lidar com a própria comunidade fora, extramuro, né, que a gente fala, que é fora da USP. Então, no 5 de maio, no Migrar, na Expedição da Amazônia, são inúmeras oportunidades. Então, acho que essas são as duas coisas que me orgulham bastante. Papai e mamãe, Gabi, vocês viram como ela acertou ir para USP Ribeirão Preto. É longe, mas tá ótimo. Tá tudo bem. Eu não trocaria. Gente, pergunta para todo mundo, se quiserem olhar para a câmera nesse momento, estão convidadas a isso. Vamos começar com a professora, por favor. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está pensando em cursar farmácia, qual seria, hein? Olha, agora peguei. Olha, antes de para quem quer fazer o curso, antes disso, a gente não sabe exatamente, né, quem vai estar assistindo, né? Então, e eu não sei se todos têm acesso a essa informação. A experiência que eu tenho tido ultimamente é que talvez nem todas as pessoas tenham acesso a essa informação. A USP é uma universidade pública. A gente frisa bastante isso aqui, professora. Que bom, porque a gente tem percebido, principalmente quando a gente recebe os estudantes do 3º ano, né, de escolas públicas,
que são as visitas monitoradas, que eles também vão, não só a gente vai, como eles também vão para a farmácia, lá para a unidade, para conhecer. E alguns deles, eles ficam encantados, mas eles ficam preocupados com o custo. Quanto vai pagar? Isso. A gente já recebeu vários telefonemas sobre isso. Então a USP, ela é uma universidade pública, tá? Todos nós sustentamos a universidade através dos nossos impostos, então ela é uma universidade que está se democratizando bastante, né? Com a inclusão de estudantes de todos os níveis, raças, né? Todos os níveis sociais, de raça. E além de entrar, então isso que precisa ficar muito, também é importante, precisa ficar muito claro, né? Receber os estudantes, a Márcia já até falou sobre isso, ok, estamos recebendo, a gente tem as políticas afirmativas, agora eles precisam ficar lá dentro, né? Eles precisam ter condições de estudar. Então, a universidade vem trabalhando exaustivamente, e eu posso falar isso, assim, com muita propriedade, porque eu estou no meu 3º ano, indo para o 4º, né? Finalizando minha gestão, junto a essa pró-reitoria de graduação, junto a essa reitoria, né? E a gente vê, assim, todos os esforços no sentido de realmente, assim, trabalhar no sentido da permanência estudantil, né? Que um curso integral, obviamente, que a pessoa não tem como trabalhar, né? Então, eu falo isso por mim, quando eu saí do interior de Porto Ferreira para ir para Ribeirão Preto para estudar, era uma preocupação, porque normalmente o que a gente vê dos estudantes que fazem um ensino médio no estado e depois vão para uma faculdade, eles trabalham durante o dia e pagam a faculdade à noite. E na USP não são todos os cursos que a gente tem noturno, né? Então, isso precisa ficar, assim, muito claro para o estudante. E quando ele entrar, ele vai ter, sim, toda a ajuda que ele precisar, né? E a universidade tem trabalhado para isso, para que ele tenha garantido, né, essa permanência nesses anos, para que ele possa concluir o curso dele. Nós temos vários episódios do Sabidão. Você que está ouvindo a gente agora, vai lá, pesquisa, que você vai encontrar com certeza vários que nós já entrevistamos aqui, todo o pessoal do serviço social, sempre falando sobre os auxílios todos que vocês vão receber aqui dentro. Então tem, assim, muita coisa bacana que você vai encontrar também no Sabidão e, claro, entrando em cada um dos sites que a gente vai falar aqui também da faculdade. E aí, assim, o que eu penso, né? Como nós falamos mais de 1 hora que nós estamos falando isso, né? O curso de farmácia é muito amplo, tem várias áreas de atuação. E, assim, eu tenho uma visão, assim, muito clara, né? Da nossa situação, do nosso país, né? De como a gente está atualmente em termos de saúde. E, assim, o que eu aposto, né? Assim como na área da educação, que a gente precisa de profissionais qualificados, né, em todos os aspectos, não só técnicos, como também humanos, né, e isso faz parte do perfil que a gente gostaria do egresso, né, que ele seja competente, que ele seja uma pessoa crítica, que tenha um olhar crítico para as coisas e que ele seja humano. Então, assim, o recado que eu dou é que se você realmente se sentiu aí, né, olha, tô achando que é esse curso, venha conhecer, né? Eu acho que o fato de você entrar e se permitir conhecer, né, é muito importante. Passou 1 ano, passaram 2 anos, não é isso, tudo bem. Isso que você fez não vai ser perdido, Não. tá? Nunca. Conhecimento a gente não perde nunca, tá? Então, se permita conhecer, né? E de repente você vai se apaixonar, assim como a Gabi se encontrou depois, porque realmente o primeiro ano não é fácil, é o fato, né? Mas, assim, se realmente for essa sua aptidão, né? Que você venha, faça um curso, né? Com qualidade, que é o que a gente busca, né? Nosso trabalho aqui é em busca disso, né? De oferecer uma formação plena para esse estudante, né? Que ele possa atuar, então, no cuidado da sociedade, que eu acho que é o que a gente, como a Gabi falou, né, o que mais a realizou, né, é dar essa devolutiva, porque o nosso povo merece. Muito bem falado, professora. Obrigada. Parabéns, é Obrigada, isso mesmo. Né? Deu, assim, uma panorama geral mesmo.
Eu Você, queria Márcia? destacar, para além do que a professora colocou, dizer para quem está em casa, né, que gosta desses conhecimentos relacionados à saúde, química, física, biologia, e que também gosta de pessoas e que quer fazer a diferença na vida das pessoas, que conheça um pouco mais sobre o curso de farmácia. Quero destacar a infraestrutura da faculdade. A faculdade dá tudo que o aluno precisa para suas aulas práticas, para os laboratórios didáticos, anfiteatros para as aulas teóricas. A gente inaugurou agora um bloco pedagógico para metodologias ativas, sala para o aluno, enfim. Quem mora perto de Ribeirão que quiser visitar, né, está convidado a visitar a nossa faculdade. Aí é pertinho, São Carlos, 1 horinha só. Pertinho. Dá um pulinho lá, já vê se tem visita monitorada ou não. Exato. Porque, como a gente sempre fala também aqui, além de ela ser pública, gratuita, ela é aberta, Isso, né? sim. Não é uma faculdade que você vai lá, vou bater na porta e ninguém vai me atender. Não. Vão te atender, sim. É pública, é para você. É como a professora falou, todo mundo banca isso. Então tá lá à sua disposição. Então, assim, a gente tem uma carga grande, né, de aulas práticas, que são as aulas de laboratório, que os alunos gostam bastante. Os nossos laboratórios são equipados, com técnicos, inclusive, para apoiar nas aulas práticas. Então, eu convido as pessoas a conhecer melhor, entrar no nosso site, ver as fotografias que a gente tem lá, os vídeos da nossa faculdade e se informar a respeito do nosso curso. Muito bom. Você não vai escapar. Hein, Gabi? Conta aí. Que conselho que você ia dar, pessoal? Eu não tenho, acho que nada diferente do que a professora falou. Ela falou basicamente o que eu tava pensando aqui na minha cabeça que eu queria falar. É que tem tempo para escolher, errar, mudar de ideia. Eu gosto muito da farmácia por causa disso. Ela é muito versátil, então você consegue escolher fazer o curso de farmácia e você e os seus outros 2 amigos da mesma faculdade, da mesma turma, vão trabalhar em coisas absolutamente diferentes. Então, eu acho isso muito legal. Se você não tem tanta certeza sobre o que você quer, como eu não tinha na época, é uma ótima opção. Se você gosta de química e biologia, saúde e cuidar de gente, porque a gente é profissional de saúde. E tem tempo para você escolher, testar, falar, nossa, eu acho que eu quero outra coisa. É muito importante a gente se permitir essa oportunidade de testar e de errar e de mudar de ideia. Sempre tem tempo. Aguenta o primeiro ano, vai passar, vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. A faculdade é ótima, as experiências que você teve, caso você decida mudar, nunca vão ser perdidas. Como eu disse, as coisas que eu mais me orgulho na faculdade não tem nada a ver com a sala de aula, embora seja um aprendizado muito grande. O que mais me acrescentou até agora foi as oportunidades que eu tive por causa da faculdade. Então, se permita tentar. Mesmo que você erre muito de ideia depois, tem muito tempo para trocar o caminho. Eu acho que é isso que eu... Muito bem também. Vocês estão, ó, super afiadas. Vamos abrir aqui na tela, então, Júnior? Deixar na descrição do vídeo também o site da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto, para você tirar todas as suas dúvidas que ainda possam surgir sobre o curso, né? Porque vão surgir, né? Claro, é o fcfrp.usp.br, que está aí na tela para você. Aí você pode ir lá no ensino, ali em graduação, olha lá, clica em graduação. E aí vai falar tudo sobre o curso, a matriz curricular, olha só quanta coisa tem aqui. Tem até o contato com o setor de graduação, gente, mandem e-mail, perguntem, fiquem à vontade, não se acanhem. O legal é você interagir já, desde já. E o Já serviço começa de graduação é excelente, é um diferencial também, esquecemos de falar, nosso serviço de graduação é top. Ai, que legal. Aí volta lá uma tela, Júnior, por favor, para a gente ver que na tela inicial também você vai encontrar um vídeo sobre os 100 anos da faculdade, que é esse daí que a gente vai ver um trechinho agora. Olha só, que é melhor que essa apresentação. Foi uma mini, né? Porque tem 4 minutos e 37, viu, gente? Mas assistam tudo, porque você já viu que a introdução já valeu a pena. Já ficou entusiasmado. Você participou desse vídeo aí, não? Eu apareço uma hora Eu tocando. vi. Você tá
Eu tava tocando chocalho, eu vi o mesmo. casaco da bateria. Olha lá. Eu tava lá. Até na bateria ela tá, gente. Sim. Ela é bem proativa. Bastante. Tem muita informação que você vai encontrar na descrição desse vídeo, então fica à vontade, né? Como você vai ter as informações da graduação, como entrar em contato. Tem o e-mail que é fcfrp@usp.br, que está aí na tela para você também. O endereço, onde fica a faculdade de farmácia lá em Ribeirão? A Avenida do Café. Você já ouviu falar? Quanta gente que já não falou sobre essa Avenida do Café famosa, né, gente? Né? Campus USP Ribeirão Preto. Gente, é isso aí. Opções para estudar na USP não faltam. E aqui no Sabidão nós vamos explorando as possibilidades para você estudar aqui de repente, né? Hoje foi incrível a nossa conversa, agradeço demais sobre esse curso oferecido pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP Ribeirão Preto, com as presenças da professora Cristiane Mazeto de Gaetani. Muito obrigada, que é presidente da comissão de graduação da faculdade, uma entusiasta. Realmente, ela ficou aqui, ela passou o recado, né, gente? Fala sério. Bom, obrigada. Valeu Muito demais. obrigada pela oportunidade. Muito bacana. Falei que ia ser, não falei? Falou. Tá bom. Também a gente agradece demais a sua presença, a Márcia, que é pedagoga da faculdade, a Márcia Mendes Ruiz, cantando, a doutora Márcia. Exato. Muito Valeu obrigada, pela eu sua adorei. presença. Obrigada. Foi legal, né? Foi legal. Como é bom de falar sobre o que a gente gosta. Exato. Tem coisa mais prazerosa? Pois é. Pois é. E a aluna, então, do terceiro ano, a gente não tem nem o que falar, né? Gabriela Cantadora, Ribeiro né? Wiltshire. Falei bonitinho, Tá escrevi certinho. aqui direitinho como eu ia falar. Foi muito legal, espero que tenha ajudado, né? Pra quem tá com dúvida, quem quer entender mais. E eu Já espero... vai pro currículo também. Já vai pro currículo. E eu espero ver pelo menos uma pessoa nos anos seguintes Procurem ela lá. falando que veio, que assistiu. Exato. Assistiu, Assistiu o gente. Sabidão que você falou, me convenceu. Olha lá, pensou? Ia ser muito Você legal. vai contar nós pra vamos gente se isso ficar felizes. acontecer. Claro que eu vou. Por favor. Valeu demais, gente. Se você acredita que o ensino superior pode e deve, claro, estar conectado com a vida real, esse episódio foi feito para você, não é? Compartilha com seus amigos, manda no grupo da galera que está aí na dúvida sobre o vestibular, porque o Sabidão é esse espaço de troca, de descoberta, de preparação, onde a sabedoria começa antes mesmo da matrícula. É isso que você faz aqui, a gente faz essa troca aí para você. E a gente agradece demais também a sua companhia até aqui, que é ponto fundamental, né? Que é para você, feito o Sabidão, né? O nosso compromisso é de te ajudar a entender melhor o mundo da universidade, os cursos da USP, tudo que envolve essa etapa tão importante da sua vida, viu? E ficou alguma dúvida? Quer saber mais sobre algum curso específico? Já manda sua pergunta aqui no chat. Não deixa para depois, não. A gente está de olho e sempre disposto a te ajudar também. Segue o Sabidão também no Instagram e no TikTok, @podcastsabidão. Estamos por lá. Você visita, né? TikTok, Instagram, então veja lá também. Vocês também, hein, meninas? Sim, por favor. Sim. E lá você encontra ainda os cortes dos episódios e novidades, né? Muito mais informação, tem uns cortes bacanas lá para você. O Sabidão Podcast é uma produção do CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, com o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos, do qual eu faço parte, e das assessorias de comunicação do campus também. A gente trabalha tudo junto aqui, é sempre assim. E a gente se encontra, claro, no próximo episódio. Eu espero você, hein? Combinado? Até lá!